Olá pessoal, sou o Jackson da TechLab. Trazer hoje aqui um comparativo muito legal para vocês. O Iceberg 240 da GameMax contra o Corsair H100i V2. E vamos ver como se comporta esse sistema aqui de hidrocooler, tá? O GameMax é este aqui, o Iceberg Black, e o Corsair este H100i V2. Vou mostrar para vocês aqui quais são os ajustes que tenho na BIOS da placa-mãe. Vou procurar uma configuração bastante estável, tá? E vamos lá. Aqui na BIOS vou mostrar algumas informações importantes. O processador é um 8700K, tenho 16 GB de memória da Galaxy e alguns ajustes. Overclock fixo em 4.8 GHz nos núcleos, 4.5 GHz no cache e as memórias em 4.200 MHz. Este overclock eu fiz da seguinte maneira: defini 48x para os cores, 4.200 MHz para a memória e 45x para o cache. Tensão dos núcleos 1.25 volts, memória 1.44, tensões internas do controlador de memória, do processador e afins 1.28 volts. Uma outra coisa importante é os fãs. Os fãs do radiador eu coloquei no CPU fan da placa-mãe. E aqui na BIOS fiz um ajuste para o preset turbo, ou seja, conforme o CPU vai aquecendo, as fãs aceleram um pouco mais do que o habitual. No caso, o padrão seria na opção Standard, tá? Definir turbo. A pasta térmica utilizada em ambos os hidrocoolers é aquela OCX da PCIe, fabricada pela Geld, testada e aprovada por nós do TechLab. Aqui no Windows, vou utilizar um programa chamado CoreTemp, que irá registrar as temperaturas mínimas e máxima. Também irá mostrar a temperatura atual dos núcleos. Outro programa da Powernetics, que informa a potência em watts que passa para o processador, medido diretamente nos fios que alimentam o CPU. O CPU-Z mostrando informação de clock e tensão, e uma outra aba do CPU-Z mostrando informação do cache e a frequência de memória. O teste utilizado é o teste de estabilidade do AIDA64, marcado estresse de CPU, estresse de FPU e estresse do cache. Aqui eu montei um layout onde ele mostra a potência do CPU em watts, temperatura do VRM da placa-mãe, temperatura do núcleo 1, a tensão do core e a frequência do CPU. Isso fica registrado em log, que poderá ser acompanhado no final do teste. Aqui na parte inferior, ele informa o tempo que se passou o teste. Será rodado por 15 minutos em ambos os coolers e depois mostrará a imagem na câmera térmica. Como você pode ver aqui, temperatura ambiente controlada, 25 graus com mais ou menos 1. Testando agora o hidrocooler da Corsair. Mostrar aqui a imagem da câmera térmica, temperatura máxima da entrada de fluido no radiador 37,3 graus,
Do lado de dentro, 37.8. Ponto mais quente, 54 graus aqui na placa-mãe. Pode ver aqui, 15 minutos de teste. Temperatura máxima 92 graus. Potência do processador se manteve ali 115, 117 watts. O mesmo mostrado pelo AIDA 64 aqui. Vocês podem ver aqui a temperatura máxima, núcleo mais quente 84 graus. A potência se manteve aí nos 115, 117 watts, a mesma informada pelo AIDA 64. Frequência de 4.8 GHz. Tempo extra aqui. As temperaturas na imagem térmica, você pode ver aqui 29 graus na entrada do líquido quente no radiador. Pelo lado de dentro, 29, 30 graus. Na placa-mãe, temperatura mais quente aqui 51, 52 graus. Mas não estamos levando em consideração ou testando a temperatura na placa-mãe, e sim no processador e no radiador, a fim de determinar qual sistema de resfriamento é mais eficiente. Beleza? E esse é o WC Game Max Iceberg 240mm Black. As informações deste gráfico foram obtidas pelo CoreTemp durante os testes. Eu vou complementar com algumas informações importantes aqui, como tamanho da base, por exemplo. Temos 5,5 centímetros, lembrando que é uma área circular. Do Game Max temos 6 centímetros de comprimento por 5 de largura. A mangueira do Game Max conectada ao bloco através de uma conexão em L, o que facilita a movimentação. Pode instalar aí de diversas maneiras na placa-mãe. Já o da Corsair não permite isso, você somente sai para um lado. Vai muito da preferência de cada pessoa. Uma outra informação, comprimento da mangueira. Temos 33 centímetros da extremidade do radiador até a extremidade do joelho. No Corsair, temos da ponta do radiador até a entrada do bloco 38 centímetros. Por um lado, essa diferença mais pode ser prejudicada pela saída superior, tá? Em um exemplo como este aqui. Por outro lado, o Game Max facilitaria bastante a montagem nesta posição aqui. Aí vai do gosto de cada pessoa. As medidas do radiador, temos aqui no Game Max 28 mm, no Corsair 30 mm. Praticamente nula essa diferença. Comparando lado a lado, eu diria que ambos são similares. Uma diferença aqui para o Game Max, que tem uma entrada externa
e no Corsair não temos. Em algum momento, porventura, vier a necessidade de ter acesso ao líquido, o GameMax bem mais prático. No Corsair, teria que desmontar, desencaixar a mangueira. No sistema de fixação do GameMax é por parafuso da base, tá? 2 parafusos de cada lado. Quando você trocar para o suporte de AMD, solta os 2 parafusos, prende o outro suporte. No Corsair, você tem uma base que encaixa aqui, gira e trava. Isso é muito particular de cada fabricante. Eu vou agora abrir a parte de baixo do bloco e ver como é a passagem do fluido e tudo mais ali. Complementar uma informação aqui, o Corsair, a base é fixada por meio de 8 parafusos de chave Phillips. O GameMax é fixado por meio de 6, 8, 10 parafusos de chave Torx. Particularmente prefiro a chave Torx, mas isso não influencia em nada a fixação. O que muda mesmo é a chave que irá utilizar. Vemos aqui um mecanismo de troca de calor na parte interna do bloco. Agora eu vou abrir o da Corsair, comparar lado a lado para ver como que é isso daí. Uma chave Phillips. Só vou separar aqui a borracha para termos acesso à área de contato em detalhes como que é. Câmara de fluido do GameMax. Câmara de fluido do Corsair. A vedação do GameMax é feita por um anel O-ring, tá? De forma circular. A vedação do Corsair é feita por esta borracha aqui, ó. Ela tem a posição correta que fica no bloco, veda da mesma maneira. Quanto à área de troca de calor, o GameMax tem as aletas um pouco maiores, digamos assim, mais altas do que o Corsair. Com as bases do bloco lado a lado, é possível notar que o do GameMax tem uma área maior de troca, mas para ter certeza eu vou tirar a medida de cada um. No Corsair temos 26 mm de largura por 31 mm de comprimento, esta área de contato aqui. No GameMax temos 28 mm por 36. Olhando de lado, é possível ter uma noção da altura, tá? Vou colocar aqui um cartão de crédito para vocês terem uma noção da diferença. Melhor ainda é medir em milímetros para ver quanto que isso dá, somando as aletas, tá? No GameMax temos 4,1 mm de espessura. No Corsair temos exatamente 3 mm. Já na base do WC Corsair, podemos notar as aletas mais próximas uma das outras, o que dificulta um pouco a passagem do fluido. A vantagem de ter as aletas mais distantes uma das outras é que você tem um fluxo maior de líquido, não tem uma resistência tão grande. Na base do WC Corsair tem este pequeno desnível aqui, devido à maneira com que foi projetado o bloco. No GameMax, as aletas são uniformes, que do meu ponto de vista favorece a troca de calor. Com o auxílio de uma balança, vamos comparar a massa da base dos blocos. Isso é muito importante. Pode ver que está zerado. 31 gramas na base do bloco Corsair, 44 gramas na base do bloco da GameMax. Com esses números, é possível dizer que o WC Corsair possui 29,5% menos massa do que a base do WC GameMax. Ou, se você preferir, podemos dizer que a base do WC GameMax possui 41,9% a mais de massa do que a base do WC Corsair. Essa massa extra no GameMax traduz em uma melhor performance. A bomba do WC Corsair fica abaixo deste direcionador de fluxo. E esta é a parte inferior do WC Corsair. Já o WC GameMax, na parte inferior, é um pouco diferente. Deste lado não é possível ver ou ter acesso à bomba ou alguma outra parte móvel aqui. Como não tem mais nada para mostrar deste lado,
Vou fechar e mostrar do outro lado. A fixação da tampa GameMax é por meio de 3 travas, tá? Fica no formato de Y aí, uma perninha aqui, outra lá e outra lá. Temos uma vedação bem elaborada na parte superior, por meio de 8 parafusos, também de chave Torx. E aqui vemos o PCB do WC GameMax em detalhes. E aqui o PCB da Corsair. Perceba que ele é separado em 2 partes. Uma que tem os conectores de cabos principais, entrada e saída, e também a saída de sinal para a placa do motor. Uma consideração importante é que ambos apresentam uma solda de excelente acabamento. Notavelmente uma bomba melhor dimensionada. Mas chega um pouquinho de teste, tá pessoal? Vou concluir aqui algumas considerações. Começando pelo WC Corsair. Ele possui um sistema digital de controle, que é o chamado aí Corsair Link. Tá? Você baixa um software e consegue monitorar várias informações. Mas vale ressaltar que isso encarece bastante o custo do produto. As mangueiras são mais longas e me parecem um pouco mais robustas. O sistema de fixação do bloco ele é mais versátil, facilitando a montagem. Uma outra coisa importante é que a marca Corsair tem mais reconhecimento do que a GameMax. Isso pode importar para algumas pessoas. Agora os pontos positivos para o WC GameMax. Ele tem mais desempenho, pois possui uma maior capacidade para a troca de calor, sustentando aí melhor as temperaturas. Possui o bloco melhor dimensionado, mais robusto e com mais massa. As mangueiras não são tão grossas, mas elas possuem uma maior mobilidade e isso facilita bastante na instalação. Permite acesso ao líquido diretamente no radiador. Isso se torna útil em eventuais manutenções, mas não é necessário. E para a alegria dos consumidores, ele tem um custo muito menos elevado. A beleza é algo que eu não gosto de comparar, mas achei o Corsair mais bonito, tá? Então fica a critério de vocês qual escolher. Apesar de não haver informações sobre a pressão e a vazão das bombas, a do GameMax é visivelmente maior e parece ser mais eficiente. Mediante nossos testes e avaliações, podemos dizer que temos 2 boas opções no mercado. Do ponto de vista do TechLab, que é voltado ao desempenho, a nossa escolha seria o GameMax, pois nos quesitos mais importantes relacionados à eficiência de temperatura, ele se mostrou melhor. Um outro ponto é que o GameMax é bem mais barato, tá? Você tem aí ele a R$ 349,90 no preço de hoje no site do Kabum, e o WC da Corsair a R$ 679,06. Mas cada usuário tem os seus objetivos e relevâncias, então deixamos o nosso comparativo para que vocês avaliem e nos dê a sua opinião. É isso aí e até a próxima!